Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iríamos para a nossa última correção, semana 4, do PET, volume 5. A unidade temática Conexões e Escalas, tema Conflitos e Tensões na América Latina. Número 1. Observe o infográfico sobre o êxodo venezuelano e responda. O êxodo venezuelano. Para onde vão os milhões de cidadãos que deixam a Venezuela? Esse infográfico está mostrando a migração, a emigração, a saída da população da Venezuela para outros países. Colômbia, em junho, contabilizava 442 mil venezuelanos. Equador registrou a entrada de 547 mil. Peru diz ter recebido 400 mil. Brasil, 128 mil. Cruzaram a fronteira em 18 meses. Venezuela, 2,3 milhões deixaram o país. Segundo a ONU, número equivale a 7% da população. Então, Venezuela é um país que está com crise econômica, humanitária e política. As pessoas lá estão passando até fome. Por isso, muitos estão migrando para outros países em busca de melhores condições de vida. Letra A. Explique por que a Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, encontra-se desde o início do século em uma grave crise econômica e social. Então, a Venezuela faz parte da OPEP, Organização de Países Exportadores de Petróleo. Possui grandes reservas de petróleo em seu país e está em essa situação. Por quê? Porque neste país existem crise política devido a governos autoritários, crises econômicas por falta de investimentos em outros setores da economia. O país passou a investir somente no petróleo, no recurso, e acabava importando matérias-primas ou produtos básicos, de alimentos de outros países. Então, se ele tivesse investido em outros setores da economia, em outras indústrias de bases, não estaria passando por essa situação, além dos baixos salários da população. Então, resposta: é um país com grave crise política devido ao autoritarismo dos governos, e crise econômica devido à desvalorização do petróleo. Em virtude das grandes reservas de petróleo, o país não investiu em outros setores. Após a desvalorização do petróleo, teve que diminuir as importações de produtos básicos, como alimentos, remédios, que começaram a faltar para a população. Então, houve a desvalorização do petróleo, o país ficou sem dinheiro, não teve como comprar produtos básicos para a população. Salários baixos, a população passou a ter fome, miséria. Então, o que aconteceu? Migração dessa população para outros países em busca de melhores condições de vida. Letra B. Por que, em sua opinião, os venezuelanos preferem ir para a Colômbia, Equador ou Peru e não para o Brasil? Na minha opinião, é porque esses países falam a língua do espanhol e o Brasil fala português, Então, Colômbia, Equador e Peru são mais atrativos com destinos para os imigrantes da Venezuela, devido à língua oficial desses países serem espanhol. Então, eles vão se adaptar melhor nesses países do que no Brasil, que fala português. 2. Leia a manchete da reportagem a seguir e responda as questões. Tribunal de Haia analisará a disputa de fronteira entre Bolívia e China. Juízes da ONU aceitam avaliar a demanda da Bolívia para recuperar o acesso ao Pacífico. Tribunal de Haia é um órgão da ONU que tem por objetivo julgar, esses conflitos territoriais entre esses países. Está localizado lá nos Países Baixos, na Holanda, na Europa, E tem por esse objetivo estar tentando julgar para apaziguar essas questões sobre conflitos territoriais. Se a gente for analisar esse mapa aqui, a Bolívia está aqui, A Argentina aqui, o Chile todo no litoral e Peru aqui. Bolívia e Paraguai são os únicos países que não têm acesso ao mar no Brasil. Então, em 1879, houve uma guerra onde o Chile anexou o território da Bolívia e anexou o território do Peru.
a única parte da Bolívia que tinha acesso ao mar, o Chile anexou. Por isso, a Bolívia é revoltada por isso e luta pela conquista do seu território, pela reconquista em que o Chile anexou. Então, vamos, letra A. Qual o papel da Corte Internacional de Haia? A Corte Internacional de Haia é o principal órgão judiciário da ONU, cujo objetivo é julgar as disputas territoriais entre os países. Qual é a disputa travada entre Bolívia e China na região de fronteira desses países? Bolívia reivindica o retorno do domínio territorial que o Chile anexou durante a Guerra do Golfo em 1879. A Bolívia alega que a saída para o mar é de extrema importância para o desenvolvimento econômico do país. Isso é verdade, né? É através do mar que tem as exportações, importações, né? Os comércio internacional entre outros países. Se o país não tem acesso ao mar, dificulta muito a economia do país. Questão 3. Os conflitos causados por questões de limites políticos são uma realidade no cenário atual. Elabore uma breve explicação relacionando os principais motivos que levam a esses conflitos. Aqui eu coloquei um mapinha aqui para vocês, porque no mundo inteiro existem esses tipos de conflitos, né? Na América, na África, na Europa, na Ásia. Então, vamos ver sugestão de resposta. No mundo todo, existem regiões que vivem intensos conflitos, originados pelos mais diversos motivos, que podem ser disputa por territórios, pela independência de nações, nações que vivem em território e querem sua independência, por questões religiosas, cultural, política, econômica ou por recursos minerais. Se o território é rico em recursos minerais, há disputa ali por aquele território, entre outros motivos. Compreenderam? 4. Observe a imagem abaixo e responda as atividades 4 e 5. Muro de Caléxico perto de São Luís, Arizona, no fim da semana, CBP. Construíram-se um muro de fora a fora, dividindo 2 territórios. Vamos para a pergunta. Letra A. Onde está localizado o muro que aparece na imagem? Na fronteira entre Estados Unidos e México. 5. Em sua opinião, qual dos 2 países teve iniciativa de construir esse muro e por quê? Gente, a construção de um muro artificial entre 2 países, entre fronteiras, era para separar e impedir que imigrantes ilegais entram nele. E qual o país pode ter construído isso? Os Estados Unidos, a fim de impedir a entrada de imigrantes ilegais, pois o país é de atração populacional. Os Estados Unidos, assim como os países desenvolvidos, oferecem condições financeiras de vivência de atração populacional. Muitos imigrantes migram para esses países em busca de melhores condições de vida. E atualmente eles estão lutando, construindo leis ou até mesmo muro para impedir a entrada desses imigrantes, porque eles justificam que esses imigrantes é que aumentam o número de pobreza nesses países desenvolvidos, aumenta o desemprego, né? Então é uma forma de racismo, de preconceito, de xenofobia com relação aos estrangeiros. Compreenderam? Mais Geografia agradece. Fique com Deus. Finalizamos mais um PET. Aproveite e se inscreva no canal, deixe o seu like. Grande abraço da professora de Geografia, Welma.